Olá, amigos da TV Rio Branco. Hoje é terça-feira, 21 de junho de 2016. Estamos começando mais uma edição do programa Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT. Hoje é uma data simbólica para nós brasileiros. Tá? Não apenas pelo fato da tocha olímpica ter passado aqui por Rio Branco. Não é só isso. Mas também por ter sido no dia 21 de junho de 1970, portanto, há 36 anos, o Brasil conquistava, enfim, o tricampeonato mundial de futebol. Lá no México, no estádio Azteca, em Guadalajara. Isso mesmo, na cidade do México. Em Guadalajara, digo. Enfim, o Brasil foi o primeiro bicampeão mundial, o primeiro tri, o primeiro tetra, o primeiro penta. Não foi o primeiro. O primeiro campeão mundial de futebol foi o Uruguai. Também aqui da América Latina, da América do Sul. Né? Muito bem. O programa de hoje começa falando em política. No primeiro bloco, no primeiro e no segundo, melhor dizendo, eu vou entrevistar o deputado Jairo Carvalho. Ele é líder do PSD na Assembleia e vice-presidente regional do partido. Ele vai falar em dois blocos aqui, a viagem que ele fez recentemente ao interior, passou por vários municípios, onde o partido pretende lançar a candidatura própria à prefeitura, onde o PSD apoiará outros candidatos, como em Sena Madureira, com a tucana Antônia Vieira, que é ex-deputada e ex-prefeita de Sena Madureira, pré-candidata também. Em Cruzeiro do Sul, com o ex-deputado federal Henrique Afonso, também do PSDB. Em Senador Guiomar, o partido vai lançar a candidatura própria. Já lançou o pré-candidato, o doutor André Maia, é o pré-candidato do PSD. Ele vai também falar sobre a disputa em Rio Branco. Segundo ele, das duas, uma. Ou a oposição se une para derrotar o PT e a Frente Popular, ou então continua essa mesma bagunça, essa mesma baderna, e vai ver o PT eleger mais uma vez, o prefeito, no caso, reeleger Marcos Alexandre. Dizer que não tem outra saída, ou se une ou se ferra. Tá? E agora você vai ficar, aliás, no final do programa, eu esquecendo, né? No final do programa vamos falar sobre este livro aqui, ó, Vida por Vidas, Sem Trégua, do coronel Jorge Santos, do Corpo de Bombeiros. Ele é coordenador da Defesa Civil do município, aqui de Rio Branco, e fala sobre a experiência de mais de 25 anos como integrante do Corpo de Bombeiros. Né? Ele que participou diretamente de duas das três maiores enchentes. A primeira maior enchente foi em 97, em 87, ele não estava no Corpo de Bombeiros, ele entrou em 93, mas participou da de 97 e a do ano passado, que foram as maiores. Tá? E fala também da experiência que ele teve em duas missões internacionais, representando o Acre e o Brasil. Primeira foi em 2010 no Haiti e depois, 2 anos depois, no Japão, em 2012. E agora, lembrando que o livro será lançado amanhã, né, às 9 horas, na Livraria Paim, no centro de Rio Branco. Você está convidado. Agora você vai ficar sabendo o que aconteceu de mais importante nesta terça-feira no Acre, notadamente na nossa capital, Rio Branco. São os fatos que viram notícias. Vamos lá, então. Muito bem. Em Senador Guiomar, um detento é assassinado com mais de 50 estocadas. Estocadas são golpes de estoque, que não tem nada a ver com aquilo que preenche os armazéns. Não. Estoque, nessa linguagem, é um produto produzido, né? É uma arma produzida no próprio presídio. Fabricação artesanal. Isso mesmo. É para lá que nós vamos agora com o repórter Paulo Roberto. Senador Guiomar. O presidente da Associação dos Agentes Penitenciários do Estado lamentou o ocorrido na manhã de segunda-feira dentro da cela 23, na unidade prisional do Quinari, que vitimou o preso Tiago Alves da Silva, 28 anos, morto com cerca de 50 perfurações de uma arma branca conhecida como estoque, que é de fabricação artesanal e é produzida no interior das cadeias. De acordo com José Janes, o fato ocorreu no momento da troca do plantão. É isolada, sabe? Pois na hora, foi 6 horas da manhã na mudança do plantão, da guarnição. E aí quando da fé os caras escutaram o grito que pensavam que era até fuga. Aí chegaram lá no momento e chegou já o detento já estava ensanguentado, todo perfurado de estoque, né? Que é uma arma artesanal feita para o próprio preso. E aí não deu, levaram ele para Senador Guiomar, o rei do cano, né? E aí chegando lá, o hospital viu a situação que era muito delicada, gravíssima, levaram para o PS, mas já chegou sem vida no PS, o rei do cano. A motivação para a morte do preso Tiago Alves da Silva é que ele teria jogado água quente no rosto de outro detento.
fato que teria ocorrido no horário do café. O preso agredido, conhecido na cadeia como faxineiro, teria aberto as outras celas, possibilitando a saída de outros detentos para cometerem o ato criminoso. Esses 4 presos que saíram, que é 2 celas, que fica 2 em cada cela, saíram de lá, foram para a cela que foi pegado, que jogou, o outro preso jogou água quente no outro. Aí foram lá, chegaram, já que não deu. Só os agentes que estavam lá fora, na mudança de plantão, escutaram os gritos e pensavam que era fuga naquele momento. Mas que não era fuga, era o preso que estava sendo massacrado e morto pelos próprios presos. O sindicalista voltou a cobrar do governo a realização de concurso público para o sistema penitenciário. Segundo ele, o número de agentes que prestam serviço nas unidades prisionais do Acre é insuficiente. Tratar bem os trabalhadores e tratar bem também a vida dos reeducandos, porque está na lei, né, que a gente tem que preservar a vida deles. E o que os agentes fizeram foi ato de heroísmo, sabe? Que chegar com 2 agentes lá, com 4 presos esfaqueando o camarada na hora e chegar e tentar sacudir isso, tentar amenizar o problema, mas não deu. Porque, por exemplo, se tivesse o outro preso lá dentro, lá também seria sido morto, entende? Mas foi a guarnição muito rápida, que tinha 4 agentes que chegaram lá no imediato. É uma força desproporcional. Isso a gente tem que colocar aqui. Então pedimos encarecidamente para o governo do estado do Acre, faça concurso público para o sistema penitenciário, que está ruim. Nós, trabalhadores, estamos trabalhando sobrecarregados. Muito bem, vamos à redação do portal riobranco.net, o portal oficial da sua TV Rio Branco. Neucimar Taveira, boa noite. Boa noite, Tudo Muniz. bem? Tudo e com você. Tudo bem, graças a Deus. Uma boa semana para todos nós, né? Ai, Muniz, com E certeza. aí, você viu a tocha olímpica passar por Rio Branco hoje, à tarde? Então, Muniz, eu tive o prazer de vê-la passar aqui em frente à TV Rio Branco, né? Eu não tive tempo de ir até ela veio até mim. Isso. Neucimar, que história é essa? Lá em Manaus, na capital amazonense, uma onça foi usada na passagem da tocha e no final acabou levando uma tochada, é isso? Hã? Você está rindo? Tochada, Muniz, não. Após ser usada em passagem da tocha por Manaus, uma onça chamada Juma foi sacrificada, Muniz, infelizmente, né? Em nota, o Comando Militar do Amazonas diz que, após a solenidade olímpica na segunda-feira, Juma escapou de dentro do zoológico do Centro do Exército, né? O órgão afirma que o grupo de veterinários e militares tentaram recuperá-la, Muniz, com tranquilizante, mas mesmo atingida, ela correu para cima de um soldado. Aí eles não pensaram 2 vezes, né? Entre o soldado e a onça, preferiram o soldado. A onça, né? se ferrou. Foi, Muniz, infelizmente. Então ela levou a tochada. Muito bem. Daqui a pouco tem mais informações. Daqui a pouco eu volto, né? Vai preparando mais uma aí boa, tá bom? Tá, ok. Muito bem. Enquanto isso, lembra você que o governo do estado esclarece esses boatos. Segundo o pessoal da Secretaria de Saúde, não existe nenhuma possibilidade de demissão de médicos, seja na capital ou no interior, como mostra a reportagem de Floriano Oliveira. A notícia de que médicos seriam demitidos no Acre partiu do sindicato que representa a categoria. Segundo o presidente do Sindmed, Dr. José Ribamar, a opção pela redução dos contratos caracteriza demissão, o que tornaria a saúde um caos, principalmente pela falta de médicos. Quando o médico entrega um contrato dele, ele faz a opção, se ele tem 2 e entrega um, ele deixou de ter direito àquilo que ele entregou. Ele não vai ganhar sem trabalhar. Então, nós entendemos que se ele entregou, ele vai espontaneamente deixar de trabalhar naquele vínculo. E nós entendemos que isso aí é demissão. O governador Tião Viana, que também é médico e esteve cercado por esses profissionais na manhã de ontem, disse que fará o possível por meio da PGE para manter os plantões e permitir que os profissionais possam cumprir com a carga horária. Gemil Júnior, gestor da pasta, falou sobre o assunto. Nós mandamos o documento para os profissionais que eles teriam que optar pela redução em 10 horas de um dos contratos. Em nenhum momento foi falado em médico ser demitido. Mesmo assim, nós tivemos o apoio do governador Tião Viana, da doutora Nazaré, vice-governador, da Savana, da SGA, da doutora Márcia Regina. Nos reunimos semana passada, o deputado também Raimundinho esteve, nós conseguimos revogar a decisão da Procuradoria-Geral do Estado. Então, o que acontece? Com a revogação,
todos os profissionais que tinham 2 contratos e ultrapassam 60 horas, eles vão continuar trabalhando normalmente. Então, em nenhum momento teve demissão de profissional. Agora, o sindicato pretende abrir um canal de negociação para manter o direito dos médicos que trabalham com 2 contratos e adequar a carga horária para 60 horas, mesmo com aqueles médicos que trabalham no ProSaúde. É possível uma conciliação com respeito às horas. Nós entendemos que o ProSaúde, sendo público, e se o médico tem direito a 2 contratos e ele precisa trabalhar para o Estado precisa do serviço dele, então que se baixe a carga horária do ProSaúde, que era de 40, para atender a exigência da lei complementar, que está lá dizendo que é 60 horas agora. Então, nós entendemos que não precisa demitir, reduz a carga horária para se adequar, porque o Estado precisa das horas médicas de trabalho. São 3 situações que foram tratadas. Primeiro, eu assinei um documento, porque eu recebi na Procuradoria-Geral do Estado, onde no Brasil foi identificado, através de Brasília do STJ, que o médico não poderia ter mais de 60 horas pela qualidade de vida, isso semanal. Muito bem, você vai ver agora o drama de um trabalhador que está sofrendo e muito depois que sofreu um acidente automobilístico. Ele foi atropelado por uma viatura policial. Acompanhe comigo a reportagem especial de J. Guimarães. A vida do pedreiro Roberto Nascimento nunca mais foi a mesma, depois que ele foi atropelado por uma viatura policial. Hoje, Roberto vive acamado, sem previsão de quando vai poder voltar a trabalhar. E a família passa fome, porque não tem outra fonte de renda. Quando eu era sadio, eu trabalhava. Hoje eu não sinto mais aquela vontade, que eu tenho vontade de trabalhar, mas não consigo. Aí, a situação que eu estou agora, até para sustentar minha família, está difícil. Está difícil porque eu não posso trabalhar. Eu fui no INSS me aposentar, não deu certo. E assim, eu estou correndo atrás desse papel. Aí eu tenho que fazer o cotelito lá no MNE para poder dar entrada no DPVAT, pegar o DPVAT. Aí é assim. A esposa, Maria Turibe, confirma que são os vizinhos quem estão dando de comer aos seus filhos e netos. Chego lá uma vizinha aqui, essa vizinha aqui dá uma coisa, ela ali a outra, né? Tem a outra aqui do outro lado também dá outra coisa. E assim a gente vai passando até esse homem aí recuperar, né? E aí receber o salário dele. Hoje, por exemplo, o que vocês vão jantar? Tem já o que jantar ou não? Não tem, a geladeira tá seca, só tem água para beber. As crianças vivem seminuas, dentro e fora de casa, porque, segundo a própria avó, elas não têm roupas para vestir. E quando choram de fome, ela tenta se virar como pode para arranjar alguma coisa para as crianças se alimentarem. Quando pede comida, do jeito que tem um arroz, né? Faz um arrozinho, que criança testa com tudo, né? Faz um arrozinho. E se não tiver o arroz? Aí também é difícil. Aí é pedir, né? Para poder comer. Para piorar ainda mais a situação, a filha mais velha de Dona Maria Turibe está com câncer do colo e do útero. A vizinha mais próxima chega a se comover quando fala da situação dessa família. Quando eu vi a situação deles, eu me comovi. Eu chorei hoje pela manhã, da filha dela chegar na minha casa e dizer que não tinha nada para comer. E eu sou uma pessoa que também não tenho, mas quando eu posso eu ajudo com R$2 de pão, mando R$5 para comprar carne. E a outra filha dela, que tem 12 aninhos, passou quase um mês sem caderno para ir para aula. O interesse dela é tão grande para a escola, chegava lá, ela pedia folha de caderno para os alunos, para os amigos, para escrever. Mas aí eu comprei um caderno para ela, ela vai na escola, ela está na minha casa todo dia porque ela disse que não tem nada para comer na casa dela. Eu me comovi.
E liguei para a TV, para o SBT, para vocês poderem, quem estiver me ouvindo, ajudar essa família. Muito bem, né? Então o telefone correto é este que está aí na tela, tá bom? 9959-2749. Lembrando que tem o primeiro 9, né? Senão você vai ouvir sempre aquela gravaçãozinha chata pra caramba, né? Mas é isso aí. 9959-2749 é o telefone para você ligar e prestar algum tipo de ajuda. Temos que ajudar quem mais precisa. É isso. Essa é uma marca registrada, né? O jornalismo com responsabilidade social da TV Rio Branco, e certamente quando a gente chama a atenção, quando a gente pede, a população sempre ajuda. Isso é muito bom. Temos que ter um compromisso também com os menos favorecidos, no caso aí, este rapaz que foi vítima de um acidente. E a vida dele mudou para pior depois que aconteceu, então, esse atropelamento. Muito bem, vamos voltar à redação do portal riobranco.net. Wilson Macoy, a boa notícia agora, quer dizer, depois que aquele MCzinho metido, é um playboyzinho marrento, não tem nada de MC, é muito mais do que isso. Quer dizer, primeiro ele canta uma jornalista, né? Aí certamente foi acionado na justiça, agora ele foi além. O que ele aprontou agora? Muniz, ele achou pouco toda a repercussão e todo o prejuízo que tá chegando na casa de R$1 milhão já o prejuízo dele. Ele agora, com uma outra repórter, ele cuspiu nela e falou palavras obscenas. Ela, inclusive, até já acionou a polícia, né? Aí as jornalistas agora estão todas revoltadas e resolveram agora boicotar o funkeiro. Olha, a culpa também é da imprensa. Esses caras não cantam nada, só cantam para eles lá, essa turminha aí, eu não vou nem falar. Aí endeusam o cara, de uma hora para outra ele vira milionário, às vezes é um analfabeto, não sabe nem o que está fazendo. Pobre cultura brasileira, hein? Não se fazem mais cantores como antigamente, Muniz. Certamente. É uma pena, né, Nelson? É uma pena. E agora que os repórteres decidiram, né, boicotar ele, como já fizeram com Ana Paula, aliás, a Luana Piovani, com Paulinho Vilhena, realmente eles saíram da mídia. Hoje eles imploram para entrar na mídia, entrar na novela, fazer uma ponta. Tudo isso porque os jornalistas se cansaram de ser chamados de marginais, de receber cuspidas, né? A não ser, Nelson, que eles façam isso justamente para tentar aparecer. Aí o que acontece? Talvez seja uma estratégia, Ficar de mal com a imprensa não é um bom negócio não, Muniz. Porque se ele lança um CD, ele vai falar para quem que lançou um CD para as paredes? A imprensa que é o canal, né? Claro, com certeza. Então, quem perde é ele, Muniz, infelizmente. Até amanhã, né? Até amanhã, Muniz. Amanhã eu estarei de volta com mais novidades do site riobranco.net. O site que sempre te deixa muito bem informado. Muito bem. Muito bem. Depois do intervalo comercial, não é muito tempo, apenas 2 minutos, eu volto para falar em política. Eu vou entrevistar no primeiro e também no segundo bloco, segundo bloco, o deputado Jairo Carvalho, do PSD. Vamos falar das articulações políticas na capital e no interior. Eu volto já. Não precisa mudar de canal. Continue com a TV Rio Branco, com o SBT. Nós temos o melhor para você. Até já.